lá. Qual bimestre que vai cair na aula? Na prova? É o capítulo 5 até a unidade 6, onde a gente vê. Obrigado, Letícia. Ah, tá. Um vídeo maravilhoso que eu irei receber. Então vamos lá. Página 346. Corresponda os principais grupos de vegetação da região norte com as definições. Então nós vamos ter ali o cerrado, o igapó, campos, mata de várzea e vegetação da terra firme. Então nós estudamos na aula passada, né? Essas vegetações. Aí eu vou estar lendo a questão e vocês vão me responder qual que é a vegetação, certo? Vegetação que cobre a maior parte da floresta amazônica e, embora tenha um aspecto uniforme, apresenta a maior variedade de espécies e vegetais. Qual que é a definição da? Vegetação terra firme. Muito bem, vegetação de terra firme. Então vocês colocam lá a letra D. Desenvolve-se em solo constantemente encharcado, onde encontramos as vitórias régias. Igapó. Muito bem, igapó, letra C. Tá? Vasta área de vegetação. Vasta área dessa vegetação abrange o estado de Tocantins. Cerrado. Muito bem, parabéns. Cerrado, letra A. Um pouco mais distante dos rios, algumas espécies de palmeiras e seringueiras, capins e ervas formam essa vegetação, que é influenciada em determinados períodos de inundação. Qual que é? Mata de várzea. Muito Mata bem, de a mata várzea. de várzea. Além da floresta amazônica, é outro tipo de vegetação encontrada principalmente nos estados de Roraima e do Amapá. Campos. Campos, muito bem, os campos. Tá? Então ficou assim, letra D, a primeira, letra C, a segunda, letra A terceira, letra B, a quarta e a última ficou a letra E, certo? Olha quem que veio me visitar na janela. Estão vendo? A Sim, tô bonita. Você não ia pegar uma gata pra mostrar pra nós? Então, vocês não viram aí? Gato. A minha gata já pulou já. Ficou com vergonha. Então vamos lá. E sem ficar mandando mensagem no chat que eu já vou bloquear para todo mundo de novo, hein? Já bloqueei. Vamos lá, vamos continuar hoje com o módulo 3. Opa. Agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar a população da região norte, tá? Página 347. Então, pessoal, a população da região norte, como que está ali distribuída, né, essa população da região norte? A região norte, pessoal, é a menos povoada e a segunda menos populosa do país, tá? Por que que ela é a menos povoada? Pessoal, devido ali, o tamanho, né, devido a ocupar 45% da área do território brasileiro e não possuir ali, e sendo ali a segunda menos populosa do país, a segunda região menos populosa, ela acaba tendo uma distribuição desigual, ou seja, a maior parte de suas regiões, observem aqui pelo mapa, é menos de 1 habitante por quilômetros quadrados, tá? Por quê? Nós temos ali grandes extensões de florestas, grandes extensões de áreas territoriais agrícolas também, né? Temos ali áreas de preservação indígena. Então, isso faz com quê? Faz com que essa região ela seja menos populosa e também menos povoada, né? A sua distribuição, né, da população dessa região, ela é menor do que em alguns estados brasileiros, né? Em algumas regiões brasileiras, comparando com a região sudeste e a região sul, que é bem melhor distribuída a população. Então, aqui nós temos o mapa de densidade demográfica da região norte, tá?
Observam, pessoal, que aonde que tem ali 100 ou mais habitantes por quilômetro quadrado, fica mais nas capitais, tá? Aonde que nós temos as capitais dos estados, é onde que nós temos a maior densidade demográfica, ou seja, o maior número de população concentrada, tá? Então, essa é uma característica da região norte do país, tá? A região não é ocupada de uma maneira uniforme, como vocês podem observar, não está distribuída uniformemente, né? Praticamente ali todas as regiões do Brasil não vai ter uma distribuição uniforme, tá? De sua população. Sua densidade demográfica é apenas de 4 habitantes por quilômetros quadrados. Então, se nós fizermos a densidade demográfica da região norte do país, pegar ali o número de habitantes dividido por quilômetros quadrados, nós vamos ter apenas 4 habitantes por quilômetros quadrados na região norte. A concentração da população está principalmente nas capitais estaduais, né? E isso dali ocorreu com o quê? Somente lá no século XVIII que foi estimulada a ocupação do interior do país pela exploração das riquezas minerais e as drogas do sertão. Riquezas minerais essas que eram ouro e pedras preciosas, né? A gente tem ali muitas pedras preciosas nessa região. E as drogas do sertão, que são baunilha, urucum, guaraná, pimenta e plantas medicinais, né? Que são as famosas drogas do sertão. A ocupação se intensificou no fim do século XIX, início do século XX, ali com a exploração do látex, né? Nós temos o látex como uma exploração nos seringais, matéria-prima para fazer a borracha, e quando o país ele começa a abrir ali indústrias de automobilismo, aí nós temos essa introdução, né, do látex, que é retirado da região norte e transformado ali em borracha, tá? Uma matéria-prima que é uma das principais atividades desenvolvidas da região. E aí é nesse período, né, que a gente tem o quê? As indústrias de automobilismo se instalando no Brasil. Então a gente tem essas indústrias de automobilismo e aumenta ali o fluxo de imigrantes, né, dos estados nordestinos que vão em busca, né, dessa oportunidade de trabalho nessas seringueiras, certo? Retirando ali o látex. Então, lembra quando a gente estudou lá as migrações no Brasil? Quando nós trabalhamos, essa questão da população que saiu do Nordeste e foi para o Norte do Brasil está inserido nessas riquezas minerais, drogas do sertão e a extração mineral que nós temos, né, a extração vegetal que nós temos ali, que é a extração do látex das seringueiras, que é uma matéria-prima. Isso dali intensificou muito a transição, né, a migração de nordestinos para a região norte. E grandes transformações a partir de 1960 ocorreram lá na região norte, né? O governo federal ali com interesse de investir em infraestrutura e projetos que pudessem integrar os estados da região norte do país. O que aconteceu? Lembram também que eu falei para vocês, quando a gente tem a construção de Brasília, no centro-oeste do país, bem no centro do Brasil, o que acontece? É uma maneira ali de interagir, né? Integrar todas as regiões brasileiras. Quando a capital era lá no Rio de Janeiro, lembram? Rio de Janeiro, sudeste do país, litoral, longe, né, da região norte do país. Tendo a capital federal, a capital do Brasil, na região centro-oeste, o que acontece? Acontece que fica mais próximo da região norte. Mais proximidade da região norte, teremos uma melhor integração dessa região, teremos o desenvolvimento dessa região. Assim, com o objetivo de explorar as riquezas, criou-se a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, conhecida como SUDAM. Essa superintendência, quando ela foi criada, o que acontece? Ali tem diversas questões, né, que eles queriam melhorar, tanto nos projetos para promover a ocupação da região, como construção do polo industrial em Manaus, chamado Zona Franca, né? Isso dali é um objetivo da SUDAM, que eles conseguiram fazer, né? Tanto é que Manaus, lá na Zona Franca de Manaus, nós temos o quê? Temos indústrias voltadas para a área de tecnologia, tá? Onde que elas fazem a montagem ali de computadores, eletros, né? Toda essa parte é produzida em Manaus, principalmente.
Temos ali a Zona Franca de Manaus, que tem essas empresas, né, voltadas para a tecnologia. Projetos de mineração, principalmente ali pela Vale, né, onde que tem onde que eles exploram, sobretudo, o manganês, o minério de ferro e a bauxita. A implementação ali de rodovias para integrar essas regiões. Temos ali a Transamazônica, que é construída, tá? Facilitando o transporte também desses produtos. Instalação de usinas hidrelétricas, para quê? Para movimentar ali a energia da região também. E a expansão de atividades agropecuárias, que também foram estimuladas e financiadas pelo governo. Por isso que a gente tem ali tanto desmatamento na floresta amazônica, né? Devido a essa expansão das atividades agropecuárias, tá? Que é utilizada. Essas transformações, gente, elas foram feitas por quê? Para melhorar a economia nacional, para o desenvolvimento da região norte do país, tá? E também para promover ali, atrair imigrantes dos outros estados para essas regiões. Por isso que as terras lá são mais baratas do que aqui. E aí, esse termo que a gente conhece como vazio demográfico, né, que vem devido a essa questão de termos ali uma densidade demográfica baixa, foi amplamente utilizado nesse período para justificar a ocupação dessas áreas com baixa densidade demográfica. Tá? Então, nós temos ali milhares de indígenas nesses locais que eles têm que conviver com essas condições, né, com outras populações. Eles se deslocaram com a construção ali de rodovias, né, que passaram a atravessar terras indígenas, além de alguns rios que tiveram seus percursos alterados com a construção de usinas hidrelétricas. Com a construção de usinas hidrelétricas, muitas terras indígenas elas acabaram sendo alagadas, porque quando a gente tem o quê? Construção de usina elétrica, uma parte uma parte ali do percurso do rio, ela vai acabar enchendo, né? Que nem nós temos o Lago de Itaipu, que sobe até aqui em Guaíra. Ou seja, de Guaíra até Foz do Iguaçu, nós temos ali o Lago de Itaipu, que foi inundado, né? Que ele ocupou uma área maior devido à construção da barragem de Itaipu. Então, com a instalação de usinas hidrelétricas, a gente também tem esses impactos, né? Onde que algumas áreas, né, acabam sendo inundadas. E a expansão das atividades agropecuárias é outra coisa que vai ocasionar o quê? O desmatamento, gente. Desmatamento, a perca da biodiversidade da floresta amazônica. É por isso que acontece tantas queimadas. Gente, as queimadas, elas são queimadas provocadas pelo homem, não são queimadas naturais. Porque é difícil, pode acontecer, só que em menor escala. Porque a floresta amazônica é uma floresta úmida, então é difícil pegar fogo. Não pega fogo assim sozinho, de uma hora para outra. Então, por isso que eu falo, né? As atividades agropecuárias que se expandiram ali, elas estão provocando severos impactos ambientais na floresta amazônica e vai mudar todo um ecossistema todo um ecossistema que existe, tá? Então, isso são as transformações que aconteceram a partir de 1960 com a nova forma, né? O espaço geográfico brasileiro em si começa a tomar novos rumos, né? Então, nós temos essas mudanças na região norte do país, certo? Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Alguma dúvida? Posso continuar? Ok. Aí nós temos o crescimento populacional e urbano e a urbanização, né? Então, o crescimento acelerado de algumas das cidades, principalmente próximas à rodovia transamazônica, acontece por quê? Devido às principais indústrias se instalarem nessa região, com a industrialização próximo das rodovias, facilita o quê? O escoamento da produção. Tendo esse escoamento facilitado da produção, as pessoas acabam o quê? Acabam a construir as suas casas próximos à indústria, para facilitar ali o trajeto para o trabalho. Então, a gente tem o quê? Um crescimento acelerado das cidades, principalmente das que ficam próximas à rodovia transamazônica. Desenvolvimento da agropecuária tiveram um pouco resultado expressivo, tá? Desde o início ali da colonização.
Por quê? Devido a algumas faltas de investimento, né? Aí temos o abandono de projetos e falta de investimento econômico promoveram um intenso fluxo migratório em direção às capitais dos estados e outras áreas urbanas. Então, nós tivemos ali as capitais dos estados, elas receberam uma grande contenção de população, né? Um número grande de pessoas indo para as capitais, devido, né, à falta de investimento em algumas regiões ali que eram mais afastadas. Então, essas regiões mais afastadas, com a falta de investimento, levaram o quê? Um fluxo migratório para as áreas urbanas, principalmente nas capitais dos estados. Por isso que, quando a gente observa o mapa de densidade demográfica, você observa o quê? Que a maior quantidade de população está nas capitais de cada estado, certo? Observam aqui, ó. Olha Manaus, como tem um vazio demográfico. Boa Vista, então, nem se fala, né? Então, a gente tem ali uma grande diferença nessa região, tá? 1960, a gente tinha o quê? Aproximadamente 1 milhão de pessoas que viviam na área urbana na região norte do país, tá? Observam, 1960, 55 anos depois, já é superior a 13 milhões de habitantes, né? Então, observam quanto que cresceu, né? Essa população para a área urbana. Então, a gente tem ali, 1960, 1 milhão de pessoas nas áreas urbanas, na região norte, tá? Toda a região norte. 2015, superior a 13 milhões de habitantes. E aí a gente tem o gráfico que mostra essa taxa de crescimento. Olha lá, 1940, 1960, 1980. A urbanização passa, a região norte do país passa a ser urbana porque mais de 50% de sua população mora em áreas urbanas. 1940, menos de 30% da população morava em áreas urbanas. Tá? 2000, 70% da população da região norte mora em áreas urbanas. 2015 já são ali quase 75%, 76% da população morando em áreas urbanas. Então, vocês viram como que a região norte se urbanizou, né, em um curto período de tempo, em cerca ali de 55 anos, certo? Devido ali ao aumento das indústrias, né, principalmente nas capitais. Ok, minha gente? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida. De boa? Podem pegar... Vamos ler aquele textinho antes de fazer a atividade? Deixa eu interromper aqui. Vamos ler o textinho da página 349. Pegam lá na página 349, população indígena e população ribeirinha. Vamos ver esses dois termos que são populações ali que fazem parte da população amazônica. Brenda, começa a ler para mim, por gentileza. Em 2010, a população indígena era aproximadamente 818 mil pessoas, das quais 37% ocupavam a região norte. A terra para os indígenas faz parte da sua identidade cultural e de seu modo de vida. No entanto, esses povos estão constantemente ameaçados de perder suas terras ou lidar com impactos ambientais de exploração mineral e vegetal de áreas próximas a eles. Assim como os indígenas, as populações ribeirinhas também dependem de conservação da floresta para sobreviver. Eles habitam nas proximidades das margens dos rios, utilizando para pesca, lazer, navegação, entre outros fins. Os ribeirinhos têm raízes culturais dos povos afrodescendentes, indígenas, europeus e nordestinos. As terras ocupadas pela atividade agropecuária, madeireira e mineradora, além da expansão de estradas, vem restringindo o espaço de vivência dessas pessoas. Populações. Então, pessoal, vocês viram que o quê? Que os indígenas, né, hoje 818 mil pessoas, né, 2010, ocupam ali 37% da região norte, tá, pessoal?
eles têm ali sua identidade cultural, seu modo de vida, que nem nós já trabalhamos, né, as características das populações, da população brasileira, né, das etnias que compõem ali a população brasileira, nós estudamos sobre os indígenas. Os ribeirinhas também, eles atuam ali na floresta amazônica, né, em outras regiões do Brasil também, nós temos os povos ribeirinhas, são pessoas que eles dependem da conservação da floresta para sobreviver. Por quê? Porque eles extraem o alimento da floresta, só que preservando, com a conscientização. Tá? Eles utilizam ali a pesca, utilizam os recursos vegetais que possuem na floresta, né? Muitos deles ali usam principalmente ali a exploração do açaí, né? A colheita do açaí. Então, eles utilizam os recursos que a floresta amazônica dá, né? Então, principalmente ali no Pará, né? A gente tem esse recurso ali do açaí, e o açaí que nós temos aqui na nossa região veio lá do norte do país, gente. Então, esses recursos que eles têm são para manter ali a sua sobrevivência. Eles têm ali suas raízes culturais, né? Que eles mantêm. Então, são povos que precisam dessa proteção, né, da floresta para continuarem existindo, para continuarem sobrevivendo. Certo? Agora, vocês têm lá duas questões, duas questões, tá? E vocês vão fazer a questão número 1 e a questão número 2, certo? Questão número 1. Analise a fotografia e responda as questões a seguir. Número 2. De acordo com o que você estudou, podemos dizer que, ampliando as áreas de reservas indígenas, estaremos, em parte, proporcionando maior preservação do meio ambiente? Justifique sua resposta. Aí vocês vão fazer essas duas questões,